Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, dia 11 de junho. Veja os nossos destaques. Comissão Especial de Inquérito da Câmara ouve coordenador do MLB. Vereadores da Comissão de Finanças apreciam e aprovam a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 no município de Natal. Vendas do período junino deste ano devem superar as de 2024. Polo Junino do Arena das Dunas sofre readequação para facilitar o acesso das pessoas. Técnica do Sebrae, Daniela Tinoco. A gente conversa sobre a expansão do programa Feito Potiguar, que valoriza os produtos desenvolvidos aqui no Rio Grande do Norte. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A Comissão Especial de Inquérito sobre as invasões a estabelecimentos públicos e privados de Natal realizou nesta quarta a última reunião com escuta de testemunhas. Nesta tarde, um novo integrante do movimento de luta nos bairros foi ouvido. O próximo passo agora será a elaboração do relatório final dos trabalhos da comissão. A Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal que investiga as invasões em Natal teve sua última oitiva nesta quarta-feira, quando foi ouvido o coordenador do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas MLB. Marco Antônio Ribeiro, que há 17 anos atua no MLB, respondeu às perguntas feitas pelos parlamentares que integram a comissão. A gente não gosta do caráter político dessa SEI, que é tentar criminalizar os movimentos sociais que fazem essa luta pela moradia, que denunciam que o déficit habitacional na nossa cidade ele é crescente e que tem espaços que não cumprem a sua função social, como eu coloquei. Não é só para privado, não. É principalmente os públicos, que ao não cumprirem, acabam pelo tempo se desgastando, cai. Né? Então, essas condições a gente aponta que o déficit habitacional ele seria combatido mais rápido se a gente pegasse esses terrenos e esses prédios abandonados, se requalificasse para a moradia de unidades populares. O movimento ele preza pelo bem-estar das famílias. Morar em ocupação não é o desejo de ninguém morar num barraco de madeiramento ou de lona, mas elas vão para lá pelas necessidades e as condições econômicas da família. Então, a gente, enquanto movimento que organiza, é para que a gente possa correr às secretarias, buscando as soluções de projetos, enquanto as famílias tentam sobreviver. Os trabalhos da SEI completam 3 meses. A Comissão Especial de Inquérito chega agora no praticamente seu terceiro mês e está cumprindo sim com a sua função, que é de investigar os fatos e chegar aos seus autores. As oitivas aqui realizadas, elas já apontam muitos indícios que vai fortalecer esse relatório final, que será encaminhado aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público. A SEI ela presta assim, um relevante serviço à população de Natal, principalmente as pessoas que têm suas propriedades, é um direito constitucional, o direito à propriedade. Então o objetivo da SEI é justamente esse também, garantir esse direito que é direito constitucional e, para além disso, também contribuir com a política habitacional. O relator da comissão, o vereador Matheus Faustino, destacou alguns pontos que foram esclarecidos pelo coordenador do movimento social, que foi ouvido na condição de testemunha. Nós conseguimos colher algumas informações interessantes, como, por exemplo, ter a confirmação do próprio Marcos, que ele é coordenador nacional do MLB, que eles respondem aqui pela coordenação nacional, ou seja, existe o CNPJ e eles podem ser punidos juridicamente através desse CNPJ. Foi levantado aqui também pelo próprio Marcos em relação a ocupações, eles falaram que não tem nenhum intuito de fazer ocupação privada. Isso também, não sei se talvez, não sei por falta de entendimento ou se ele não entendeu a pergunta em si, mas já foi afirmado aqui pelo próprio MLB que eles fazem invasão à propriedade privada, então fica aí uma incongruência em relação aos depoimentos que estão sendo percorridos por aqui. O vereador Daniel Valença criticou o direcionamento da SEI. Disse que ela tenta criminalizar os movimentos sociais em defesa de moradia. É uma SEI criada para criminalizar o MLB, um movimento de luta por moradia que agrega famílias pobres em toda a cidade. Quando as pessoas do MLB vêm para cá, convidadas a falar, elas vêm como testemunha. Quando chega aqui, vereadores da bancada do Paulinho a tratam como pessoas investigadas. Tem um dos vereadores, inclusive, o relator, que ele chama as pessoas de vagabundas o tempo todo. Então, na verdade, não tem investigação nenhuma. E a gente chega depois de praticamente 3 meses de trabalho sem nada concreto
nesse aspecto, a não ser que sim, Natal tem um déficit habitacional gigantesco. E mais cedo houve reunião da Comissão de Finanças e Fiscalização. 6 projetos foram votados, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a revisão do Plano Plurianual. 2 dos projetos aprovados na Comissão de Finanças desta quarta foram de autoria do chefe do Executivo Municipal. Uma das matérias dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do município para o exercício de 2026. A outra matéria trata da revisão do Plano Plurianual. Nós aprovamos a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, né? O orçamento para o próximo ano. Então é um projeto importante demais. Nós votamos o PPA também, que é o projeto o projeto plurianual, né, do ano passado, né, estamos revisando esse projeto, um projeto de suma importância também. A Comissão de Finanças foi concluída com 27 projetos designados para a relatoria e 4 apreciados. Agora veja os assuntos repercutidos pelos parlamentares na sessão ordinária desta quarta-feira. No pequeno expediente da sessão ordinária desta quarta, os vereadores da Câmara de Natal repercutiram o depoimento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro junto ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu acho que o conjunto dos depoimentos ao longo dessa semana demonstram que o núcleo duro do governo e do alto comando militar tratavam rupturas institucionais como algo do seu cotidiano. Eles não dão o nome de golpe de Estado. Mas, por exemplo, no depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro ontem, a fala dele é muito nítida. Ele diz, sim, nós buscamos alternativas dentro das 4 linhas da Constituição, mas não havia clima político para isso. Ou seja, sim, houve um resultado eleitoral e eles buscaram alternativas, né? Óbvio que eles não vão dizer que eles tentaram, no dia da diplomação de Lula e no dia 8 de janeiro, que se criasse um caos social para o golpe de Estado. Mas quando você olha os depoimentos, é muito nítido que eles estavam a todo tempo buscando alternativas ao resultado eleitoral decidido de maneira soberana pela população. Muito positivo, é aquilo que a gente já esperava, né? Na realidade, eles tentam, de toda forma, associar essa situação, esse evento que aconteceu em 8 de janeiro ao presidente Bolsonaro, e todo mundo viu que não só o depoimento do presidente, mas os outros depoimentos afastam mais ainda essa responsabilidade do presidente Bolsonaro com relação ao 8 de janeiro. Aí eles se apegam, por exemplo, à minuta do golpe. Então, da mesma forma, são situações, são fatos realmente muito frágeis e, na minha concepção, os depoimentos, eles ratificam o que a gente já imaginava, que não existe uma situação, provas concretas e robustas que justifique, por exemplo, a prisão do presidente. Então a gente sabe que esse é o grande objetivo, mas de acordo com os depoimentos, penso que isso ficou muito fragilizado e tenho certeza que a justiça será feita. O vereador subtenente Eliabe lembrou que nesta quinta-feira à tarde será entregue o título de cidadania natalense que ele propôs ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, ele é o 38º presidente do Brasil. E na história da presidente da República, será o primeiro presidente que vem aqui neste plenário para receber esta honraria, que é a maior honraria do Poder Legislativo Municipal, que é o título de cidadão natalense. Será uma sessão conjunta com a Assembleia Legislativa, que também vai conceder o título de cidadão norte-riograndense. Então, um momento histórico, um momento marcante e que se justifica. É um título justo e merecido, não só pela atenção que o Bolsonaro tem com o Rio Grande do Norte e com o Natal, mas também pelo legado que ele deixou nas obras estruturantes, dos recursos enviados. Foram mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais enviados de recursos aqui para a cidade do Natal e para o Rio Grande do Norte, em várias áreas como segurança, educação, saúde, infraestrutura, regularização fundiária, pavimentação de ruas. Ainda no pequeno expediente, o vereador Tony Henrique destacou a 5ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa, realizada nesta quarta e quinta no Hotel Barreira Roxa. Com muita alegria participamos hoje da abertura da 5ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. A conferência tem todo o apoio da Prefeitura de Natal, do nosso prefeito Paulinho Freire, junto à Secretaria de Assistência Social, na pessoa da titular Nina Souza, e foi uma manhã bastante gratificante, onde houve muitas representações ali presentes,
Dentre elas, quero destacar e já parabenizar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, na pessoa do Dr. Romildo, que esteve com toda a sua equipe à frente da programação. Começou hoje e vai até amanhã ali no Hotel Barreira Roxa. O evento ele tem como prioridade cada vez mais trazer a equidade dos direitos da pessoa idosa, ampliando esta visão e tendo um olhar mais oportuno a todas as pessoas idosas. Entre os projetos de lei apreciados e aprovados em segunda discussão, uma matéria que reconhece a utilidade pública municipal da Associação das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, Antony Esperança. A iniciativa é da vereadora Brisa Braque. É uma associação que acolhe, que presta serviços, como serviço inclusive de atendimentos psicológicos, encaminhamento, com consultas também de neuropediatras para crianças do espectro autista. São centenas e centenas de crianças que são acolhidas nessa associação, além de acolher também as famílias que, por exemplo, às vezes vêm passar o dia em Natal para fazer algum tipo de consulta e não tem uma base, um espaço de apoio. Então, essa associação que fica no bairro de Felipe Camarão promove esse acolhimento, esse acompanhamento e também essa troca de experiência entre as famílias, com as terapias ocupacionais que são tão importantes e que a gente sabe que ainda existe uma debilidade na saúde pública para dar de conta a toda essa demanda que tem crescido cada vez mais, e a gente sabe que, por outro lado, é muito importante que essas crianças tenham acesso ao tratamento o quanto antes, porque isso é definidor, inclusive, no processo de desenvolvimento delas. Também em segunda discussão foi aprovado o projeto da vereadora Camila Araújo, que institui no calendário oficial de eventos da cidade o Dia do Missionário Evangélico. Reconhecendo o legado desse servidor, que serve ao reino de Deus como missionário. Deixa a sua cidade natal, a sua pátria, para muitas vezes entrar numa missão transcultural, indo para um outro país, uma outra cultura, com a principal missão, levar o Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura. Mas também nós temos missionários que ficam no estado, mas saindo de cidade em cidade, lugar em lugar, levando a preciosa semente, que é a palavra de Deus. E não somente isto, mas também levando um trabalho social, apoio espiritual para as pessoas daquela cidade que está recebendo um missionário. A Igreja Evangélica, ela encaminha diversos missionários por ano e essas famílias ficam sendo mantidas pelos fiéis das suas igrejas. Muitas vezes elas estão em outros países com os seus filhos e a igreja que se unem com recursos para manter esses missionários fora da sua pátria natal, da sua cidade, do seu estado. Agora a gente traz aqui uma oportunidade de um curso gratuito com bolsa de R$ 2.200, que vai ser realizado numa parceria entre a UFRN e a ADEL. E as inscrições para os interessados estão abertas. Quem é estudante de cursos na área de tecnologia da informação e busca uma oportunidade para se destacar no mercado, precisa ficar atento, porque estão abertas até o próximo domingo, dia 15, as inscrições para o programa de formação Cybersecurity, Dell Services Academy, uma parceria entre o Instituto Metrópole Digital, da UFRN, e a empresa Dell Technologies. A capacitação é totalmente gratuita, com duração de 8 meses e aulas remotas. O programa oferece bolsa mensal de R$ 2.250 e é voltado a estudantes de graduação em TI e áreas afins. Além de conteúdos técnicos como segurança cibernética, gestão de riscos e recuperação a incidentes, os participantes também terão atividades práticas, projetos e um hackathon. Ao todo, são 8 vagas disponíveis e a seleção envolve prova técnica, análise curricular e avaliação de perfil acadêmico e profissional. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponível no site do Instituto Metrópole Digital. O processo seletivo acontece de 16 a 25 de junho e o resultado final será divulgado no dia 30. As aulas iniciam em 7 de julho. E você vai ver a seguir. O comércio natalense e a rede hoteleira estão otimistas com o crescimento das vendas e da presença de turistas aqui na capital por causa do São João. E sobre isso a gente mostra daqui a pouco.
Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que estamos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! A programação do São João em Natal tem sido boa para a economia local, especialmente para o turismo, que geralmente ficava em baixa nesse período aqui na capital. Mas agora a realidade é de crescimento e já reflete de forma positiva na ocupação hoteleira da cidade. A rede hoteleira de Natal comemora bons números nesse período junino. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, ABIHRN, a ocupação média ultrapassa os 60%. Isso representa um incremento de 20% a mais em relação ao ano passado. Em relação ao São João de Natal, nós tínhamos em 2024 uma média ocupacional em junho de 54% e esse ano teve um incremento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Já atingimos uma média ocupacional de 66% e que tende a melhorar ainda mais, tendo em vista que o calendário das festividades se estende ao longo de todo o mês de junho. O São João em Natal vem se consolidando como um atrativo extra para quem visita a cidade. Com isso, muitos hotéis esperam receber cerca de 800 hóspedes nesse mês de junho. A demanda vem aumentando em comparativo com o ano passado. Esse ano, esperamos receber cerca de mais de 800 hóspedes, uma média de 90% de ocupação, e a intenção é incrementar mais esse turismo aqui na cidade. Os hoteleiros estão otimistas e esperam que a ocupação suba ainda mais com a chegada do feriado de Corpus Christi no próximo dia 19. O setor acredita que a data prolongada pode atrair turistas de última hora, principalmente de estados vizinhos. Uma boa parte dos turistas que recebemos aqui no hotel e na cidade vêm oriundos das capitais vizinhas, João Pessoa, Pernambuco, Fortaleza, que é o nosso maior público hoje, e a tendência é receber sempre esses hóspedes cada vez mais. Pensando no sucesso deste ano, a ABIH já planeja ações para fortalecer o São João de Natal nos próximos anos. A entidade pretende trabalhar em parceria com a Prefeitura para estruturar melhor os eventos juninos, atrair mais turistas e consolidar o período como destino junino no calendário nacional. Para que possamos divulgar o quanto antes os próximos São Joãos, assim como outras festas do calendário de turismo de lazer. Nós trazemos como exemplo o Carnaval de Natal, que já foi um sucesso em 2025, o São João, que está sendo um sucesso de repercussão nacional, assim como o Carnatal e o Natal em Natal. Então, com tudo isso, nós conseguimos suprir aquela baixa que havia em relação à sazonalidade dos anos anteriores, e pautado justamente nesse turismo de eventos, que vem incrementar e aumentar o fluxo turístico no nosso estado. Quem também tem boas expectativas com o período junino é o comércio. E até o fim desta semana, a tendência é de crescimento nas vendas. O motorista Joelson Souza foi ao Alecrim para comprar um vestido e uma camisa xadrez para os filhos, que vão se apresentar nas quadrilhas juninas da escola. Amanhã meus meninos vão dançar quadrilha e hoje eu estou escolhendo os looks para eles. Gerente de uma loja do bairro, Jefferson Costa, destacou o aumento na procura por camisas, vestidos e outros itens com padronagem xadrez nos últimos dias. Ele destaca que a expectativa é de crescimento ao longo do mês. Estamos bastante animados agora, o movimento tem aumentado bastante agora também, né? Estamos com a expectativa de aumentar ainda mais com a proximidade as próximas comemorações, né? Que também vem agora o São João, São Pedro, né? Santo Antônio. Em nome de Jesus vai crescer bastante ainda, mano. E a busca tem sido por roupas e acessórios, principalmente camisa, não é isso? Com certeza. A parte xadrez é
É uma peça coringa para esse período, entendeu? É uma peça que realmente não falta, né? De acordo com a Câmara de Dirigentes e Lojistas, as vendas deste ano devem ter um aumento significativo comparado ao mesmo período do ano passado. A razão disso é o São João de Natal. A nossa expectativa esse ano é a melhor possível. A Prefeitura investiu muito no São João. Isso vai ser o grande diferencial para a melhora desse ano da população que está, pela primeira vez, tendo um São João aqui na capital. Porque normalmente São João, São Pedro são datas que você vai para o interior. E hoje o interior está vindo para Natal, porque Natal realmente fez uma festa diferenciada, uma festa especial. E eu acredito que isso seja o grande atrativo que a gente está tendo para ter essa melhora no movimento agora. A estudante Deise Veras esteve numa loja também no Alecrim para comprar os looks que vai usar nos shows e eventos juninos que acontecerão ao longo do mês de junho. Justamente se preparar para as festas que vai ter em Natal, que tá bombando, tá sendo maravilhoso. E a ideia é escolher um look, né? E o look. A moda, né, não vai sair, que é xadrez, tulizinho, cores assim, tranquilas, né? Que combinem com tudo. Depois do sucesso de público nos shows do São João, na Arena das Dunas, no último fim de semana, a Prefeitura de Natal fez uma série de readequações para melhorar a organização do trânsito e reforçar a segurança da população. O transporte público também vai ter reforço. O São João, promovido pela Prefeitura de Natal no Arena das Dunas, começou com público recorde. Com a grande adesão, a estrutura precisou ser readequada. Entre as mudanças ocorridas no Polo Junino do Arena das Dunas, houve um aumento de 32 mil metros quadrados de área disponível para o público. Com isso, a Prefeitura espera facilitar a circulação das pessoas e reduzir os pontos de aglomeração. Nós tivemos uma adesão fantástica do público e há necessidade de se adequar. É reutilizar o espaço adequadamente. Então, nós reutilizamos o espaço, abrimos mais 32 mil metros quadrados de área para que esse público que veio sexta-feira, sábado, tenha meios de se acomodar adequadamente. E claro que não é próximo ao palco, é uma área acima do palco, mais alta inclusive, que tem visibilidade do palco. Mesmo assim, a gente colocou uma praça de alimentação, pessoal de bebida, painel de LED gigantesco para que se faça a transmissão simultânea, as torres de delay para a transmissão do som. Também foram ampliados os pontos de atendimento médico e reforçadas as equipes de emergência. O acesso aos camarotes também foi reorganizado para dar maior fluidez e segurança, mas não haverá novos camarotes à venda, mesmo com a alta procura. O camarote tem uma capacidade pré-definida e não se aumenta. O camarote é particular, tem um outro perfil. O espaço de camarote é aquele, a gente prefere priorizar o público do que um evento privado. E o evento privado é contratual. O contrato dele reza aquilo. Então eu não posso aumentar se não for um contrato ou um novo edital. A gente também aumentou toda a carga de atendimento de primeiros socorros. Aumentamos em 7 postos de atendimento. Aumentamos o posto médico avançado, enfim, a gente se preparou para um público grandioso. Em relação ao trânsito, a STTU implantou novidades para melhorar o acesso ao Arena das Dunas, especialmente para quem chega de transporte por aplicativo. Também foi criado um ponto exclusivo para desembarque de mulheres. Além disso, haverá um aumento na frota de ônibus após o final da festa, nas linhas que circulam pela região do Arena. Nós vamos ter algumas linhas que vão ter o seu horário ampliado, né? 16 ônibus vão estar a mais, ônibus que vão para a Zona Norte, para o Planalto, que vão para Felipe Camarão. E nós vamos ter esse aumento de frota para atender aqueles que vêm curtir a festa. É preciso que o cidadão esteja atento aos horários de fechamento, tanto aqui da Prudente Moraes como da Lime Silva. E os agentes também vão estar aqui prontos, se for necessário aumentar o desvio, será ampliado. Para aqueles que utilizam o transporte por aplicativo, vão ter os pontos em frente à Nacional VY, aqui em Candelária, após o restaurante Pittsburgh, no sentido Petrópolis, e na parada aqui do posto 30 de setembro. O que nós temos como novidade, já a partir desse final de semana, é um ponto exclusivo para mulheres. As mulheres
merecem essa atenção especial e junto ali na rua Moraes Navarro será um ponto exclusivo para embarque e desembarque de mulheres. E você vai ver a seguir uma entrevista sobre o programa Feito Potiguar, desenvolvido pelo Sebrae. É uma iniciativa que tem o objetivo de valorizar a qualidade e o potencial comercial de produtos desenvolvidos aqui no estado. E sobre esse assunto eu vou conversar com a analista técnica do Sebrae, Daniela Tinoco. Nós voltamos já já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter para conversar sobre um programa que foi lançado este ano pelo Sebrae com foco na valorização dos produtos criados, desenvolvidos aqui no Rio Grande do Norte. É o programa Feito Potiguar. E quem conversa aqui com a gente sobre isso é Daniela Tinoco, analista técnica do Sebrae. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Larissa. Daniela, qual esse intuito aqui? Que eu falei já um pouco de valorização do produto, mas por que o Sebrae resolveu se voltar para um selo como esse, né? Para o produto local? Pois é, nós temos muitos bons produtos no Rio Grande do Norte e a gente sentiu a necessidade de valorizar, né? De fazer um movimento de valorização, de reconhecimento desses produtos, né? Dessas empresas que produzem esses produtos, porque existe infelizmente, existe dentro da nossa cultura, digamos assim, né? De a gente sempre valorizar muito o que é do outro, né? O que é do estado vizinho, o que é da cidade vizinha, né? E a gente não tem ainda essa característica de ser um povo muito bairrista, né? Ser bairrista como outros estados, né, vizinhos aqui são. E a nossa diretoria, né, incomodada com algumas questões dessas, assim, de sempre estar todo mundo enaltecer, né, o de fora, né, e não enaltecer o nosso. Vamos criar um movimento, vamos criar um projeto, né, onde a gente valorize o que é nosso, o que é produzido no Rio Grande do Norte, o que é feito aqui, né, o que realmente, genuinamente, potiguar. E aí nós começamos a pensar nesse projeto desde o ano passado, né, fomos estruturando, pensando no nome, né, como é que seria o nome desse projeto, para que a gente realmente pudesse caracterizar que ele né, trabalhado e pensado no que é feito aqui. E aí surgiu o Feito Potiguar, né? Porque aí o feito, ele é não só feito no Rio Grande do Norte, ele é uma proeza, né? Ele é uma façanha. Então, foi assim que surgiu, né? Não só um projeto, né? Um movimento, porque aí a partir daí a gente quer envolver várias instituições, entidades, sociedade, e fazer com que isso reverbere em todo o estado. E o principal movimento do programa Feito Potiguar, ele procura aproximar o produtor, enfim, o desenvolvedor daquele produto com as empresas, enfim, os revendedores, é isso? Sim, um dos objetivos, além da valorização, do reconhecimento, é ampliar mercado para esses produtos, né? E aí, dentro do programa, do projeto como um todo, nós vamos ter várias ações de acesso a mercados. Então, assim, empresas, né, que hoje já vendem, digamos, para algum mercadinho ou supermercado, qual outro mercado que ele pode alcançar? Não só no estado, né? Então, assim, empresas que estiverem mais preparadas, já estiverem com a gestão comercial, né, mais evoluída, digamos assim, tiverem uma maturidade comercial, que a gente chama, nós vamos participar de feiras fora do estado também, né, em São Paulo, em Salvador, na Paraíba, aqui, né, algumas feiras regionais, onde a gente possa levar esses produtos também, que eles possam alcançar mercados fora do estado. Daqui. E isso vale para qualquer tipo de produto? Ou tem um produto específico que o Sebrae procura fazer essa ligação, né, comercial, enfim?
Inicialmente estamos trabalhando com o segmento de alimentos e bebidas. Certo. Né? Então toda a produção de alimentos e bebidas, as empresas elas podem se candidatar a receber o selo. Só que aí existem alguns requisitos, né? Então para esse produto ele receber o selo do Feito Potiguar. Ele tem que ter um ingrediente ou um insumo que seja produzido aqui, ou ele pode ser o próprio insumo, né? Seja uma fruta, né? Seja uma farinha, que seja realmente produzido aqui. E aí a gente está falando o quê? De cachaça, de doce, de que especificamente? Diversos, né? Temos aí uma diversidade enorme, né, de tipos de produtos. Então a gente tem desde cachaça, queijos, né? Polpa de frutas, doces, né? Então assim, a gente tem uma gama de empresas, né? Que hoje já receberam o selo, mas são das mais diversas. Água mineral, água de coco, né? Tem muitas empresas, muitos produtos que hoje já receberam o selo do Feito Potiguar. E explica pra gente como é que é esse processo do selo, né? Como é que as empresas podem participar disso, então, desse programa? Certo, nós temos um site, né, que é o feitopotiguar.com.br. E nesse site tem lá, nós temos o regulamento, porque nós temos um regulamento onde a gente expõe qual é o objetivo, né, do projeto, quais são as etapas e quais são os requisitos que essas empresas precisam preencher para poder se candidatar ao selo do Feito. Um deles também, né, além de ter um insumo ou ter ela pode também, além do insumo, se ela não tiver nenhum insumo, ela pode ter uma identidade visual que remeta à cultura local, à história, né, local, seja de um bairro, seja de uma cidade. Então, tem algumas, de repente, uma cervejaria. Uma cerveja que ela não tem um insumo produzido aqui, mas todo o nome dela, a identidade visual dela remete... Gira em torno do Rio Grande do Norte. Gira em torno do Rio Grande do Norte. Então, cultura. esse produto, essa cerveja, ela recebe o selo. Né? E também elas têm que estar com toda a parte de regularização, né? Toda a parte de documentação de regularização em dia. Né? Então, a gente exige que ela tenha um alvará de vigilância sanitária, tenha todos tem os alvarás das empresas reguladoras, né? Quando é uma produção de origem animal, seja do vigilância sanitária, seja do CISB, seja do MAPA, né? da Ministério da Agricultura. Então, todas as empresas elas precisam estar regulares. Né? Sim. Então, algumas que ainda estão em processo de receber, tipo, o alvará da vigilância, então a gente ainda não recebeu o selo, mas está em processo. Então, assim que ela receber esse alvará, ela está apta a receber o selo. Então, a gente tem algumas exigências também para essas empresas. E o bom para essas empresas é que um selo como esse, concedido pelo SEBRAE, também dá maior valorização a esse produto, até como você estava falando, para vender para o mercado até fora daqui, não é isso? Isso, de acordo até com a identidade, com a imagem que o SEBRAE já tem consolidada, né, em todo o país. Exatamente. E não só abre mercado, a gente também vai trabalhar a questão assim, do melhoramento, digamos, da melhoria da gestão, né, de maneira geral, da gestão dessas empresas, né, que é um pouco do trabalho do SEBRAE. Que é o nosso trabalho, né, trabalhar a questão da gestão, a gestão comercial, né, então, assim, empresas que ainda não têm maturidade para alcançar mercados fora, o que é que precisa ser feito, onde ela precisa melhorar, e isso aí a gente também vai fazer essa jornada com ela. Muito bom. E vocês estão em processo de expansão em concessão de empresas, tem tido uma procura boa? Quantos selos concedidos até agora? Bom, hoje nós tivemos, hoje pela manhã, o lançamento em Açu, né? Com o lançamento de Açu, são 78 empresas que já receberam o selo, aqui no estado. Ainda vamos ter o lançamento em Pau dos Ferros na semana que vem. Vamos ter ainda nas outras regionais, mais 3 regionais do SEBRAE, que é Currais Novos, Nova Cruz e Santa Cruz. Então, assim, até o final do ano já deve chegar aí uns 150 empresas, né? Pelo menos, assim, no mínimo, né? Para a gente trabalhar, porque aí não é só receber o selo, como eu falei, a gente tem várias ações, a gente vai fazer realização de festivais gastronômicos, trabalhos com chefes de cozinha, né, esses eventos, rodadas de negócio, eventos de aproximação comercial também aqui localmente, né, não só fora como aqui. Então, a gente realmente é um movimento, a gente está aí também junto com a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, então todos juntos fazendo esse movimento e cada um colaborando para que realmente o Feito Potiguar
seja uma realidade, né, que a gente trabalhe bastante para que essas empresas elas sejam reconhecidas, não só as empresas, os produtos, né, no caso. Sim. Na verdade, a gente trabalha muito a questão dos produtos, né, as empresas Exato. são, mas a gente quer valorizar o produto, né, o que é feito aqui. Tá bom, então, recado dado. A gente espera que mais empresas que estejam aqui até, né, representantes aqui assistindo a essa nossa entrevista, se interessarem, né, procurar essas informações, só para repetir o site, O Daniela? site é o feitopotiguar.com.br. Prontinho, então. Procura lá todas as informações de como participar desse processo. Muito obrigada, Daniela, pela Obrigada sua participação. a você, aqui. estamos à disposição. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também da nossa cidade. Tchau!